Solicito a gentileza que ocupem seus lugares para iniciarmos a cerimônia de inauguração da Procuradoria de Justiça de Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindas e bem-vindos à cerimônia de inauguração da Procuradoria de Justiça de Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme a Resolução 2071 de 2025 do Colégio de Procuradores de Justiça, de 9 de maio de 2025. Convidamos para compor a mesa o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Convidamos o secretário de Estado de Justiça e Cidadania de São Paulo, Dr. Fábio Prieto. Com muita honra, convidamos o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Arthur César Beretta da Silveira. Convidamos o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Ângelo Fabiano Farias Acosta. Convidamos a Procuradora de Justiça, a Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutora Liliana Mercadante Mortari. Convidamos o Procurador de Justiça, secretário em exercício do órgão especial do Colégio de Procuradores, doutor Plínio Antônio Brito Gentil. Convidamos o desembargador, vice-coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Otávio Bandeira Lins. Convidamos o Procurador de Justiça, secretário do Conselho Superior do Ministério Público, doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior. Convidamos a Procuradora de Justiça, a coordenadora da Câmara Especial, doutora Patrícia Moraes Aldi. Convidamos o Procurador de Justiça, ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Tiago Sintra Zarife. Convidamos o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior. Neste momento, convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarem o hino nacional brasileiro.
gentileza. Agradecemos as presenças do desembargador Adalberto José Queiroz Teles de Camargo Aranha Filho, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da doutora Maria Silvia Gomes Terman, membro da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do doutor Egberto de Almeida Penido, membro da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do doutor Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, membro da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho, subprocurador-geral de Justiça Criminal, da doutora Vera Lúcia de Camargo Braga Tabert, subprocuradora-geral de Justiça Institucional Civil de Tutela Coletiva, do doutor Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça Jurídico, da doutora Cláudia Maria Berê, procuradora de Justiça, vice-secretária do Conselho Superior do Ministério Público, da doutora Carmen Pavão Camilo Pastorello Kifuri, subprocuradora-geral de Justiça de Estratégia e Inovação, da doutora Cíntia Pardo Andrade Amaral, promotora de Justiça, chefe de gabinete da Escola Superior do Ministério Público, neste ato representando a diretora da escola, da doutora Lígia Maffei Guide, defensora pública, coordenadora do Núcleo Especializado de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representando a defensora pública geral, do doutor Wallace Paiva, subprocurador-geral de Justiça Jurídico, do doutor Arnaldo Rossepian, diretor-presidente da Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, senhoras e senhores membros do Ministério Público, magistrados, demais magistradas, advogados e advogadas, integrantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, autoridades civis e militares, senhoras e senhores. Abrindo os pronunciamentos, convidamos o doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Boa tarde a todas e todos. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, presidente dessa solenidade, cumprimentando o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Beretta, o nosso secretário de Justiça, doutor Fábio Prieto, a nossa corregedora, doutora Liliana, o desembargador Carlos Otávio, colega Patrícia Aldi, o nosso corregedor nacional, Ângelo Fabiano, o doutor Arthur, o doutor Tiago e o doutor Plínio, cumprimentando a todos os colegas aqui presentes, cumprimentar os colegas da nova Procuradoria, em nome do doutor Francisco Guilherme Cirilo. Na verdade, eu queria que o doutor Francisco estivesse aqui fazendo a saudação, nosso primeiro vice-presidente, por integrar a Procuradoria, hoje criada a Procuradoria de Justiça da Infância e da Juventude, a segunda Procuradoria especializada criada este ano pelo Ministério Público de São Paulo, que também criou a Procuradoria de Justiça Militar. E cumprimentar todos os colegas de Ministério Público que aqui estão, em nome de um dos responsáveis por esta bandeira entoada ao longo da nossa história, Procurador de Justiça Munir Curi. Munir, nossos agradecimentos em nome do Ministério Público, nossos agradecimentos em nome do Brasil. A bandeira que vocês empunharam lá atrás fez vicejar a história, fez vicejar um Ministério Público diferente. Colegas, senhores advogados, magistrados, a doutora Patrícia me lembrou de uma coisa muito importante hoje aqui. Todos os servidores da nova Procuradoria, os analistas, os oficiais de promotoria, os auxiliares de promotoria, estão presentes neste ato. Isso demonstra a importância desta Procuradoria. Doutor Ângelo, o senhor disse em Campos do Jordão que aqui estaria com a criação desta Procuradoria especializada tão importante para a nossa instituição. Mercê do excelente trabalho que faz a Corregedoria Nacional, assim como a nossa Corregedoria, na tutela dos interesses difusos, na tutela dos direitos
dos hipossuficientes na tutela do direito das minorias. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo por esta importante bandeira, por este importante momento da nossa história. Muito obrigado a todos, convidando depois a um coquetel na Associação Paulista do Ministério Público. Boa tarde. Com muita honra, ouviremos nesse momento o Corregedor Nacional do Ministério Público, doutor Ângelo Fabiano Farias Acosta. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu inicio cumprimentando o nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, a quem agradeço o convite feito a mim, e eu não poderia deixar de estar aqui presente, porque essa é uma pauta da Corregedoria Nacional hoje. Agradeço e o parabenizo pela importante iniciativa de criar essa Procuradoria de Justiça de Infância e Juventude, né, com a presença e o trabalho de 18 nobres colegas que vão certamente fazer um trabalho belíssimo e aperfeiçoar a atuação do Ministério Público em segundo grau e de uma forma geral. Quero saudar também o secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, doutor Fábio Prietro, que tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Saudar o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Arthur César Beretta da Silveira, e peço licença para saudá-los, saudar os demais integrantes da mesa, nas pessoas dessas três autoridades, para não cansá-los muito na minha fala. Quero saudar os colegas do MP de São Paulo e destacar a Paulo Penteado, o carinho e a admiração que eu tenho com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Sempre que há oportunidade, ou convites que são feitos a mim, eu faço questão de vir, em quase todas as oportunidades, e recentemente tive o prazer de me filiar à Associação Paulista, pedir autorização a você, meu amigo, para me filiar à Associação Paulista do Ministério Público, porque, de fato, tem o Ministério Público Paulista no coração. Então, é um prazer poder estar aqui presente. E, na condição de Corregedor Nacional do Ministério Público, colegas, nós temos buscado aí priorizar, Paulo, a proteção da infância e da juventude, além também da educação infantil. Então, essa é uma pauta do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Paulo Gonet, que criou o projeto Os Primeiros Passos, que visa, sobretudo, aperfeiçoar a atuação do Ministério Público e do Estado brasileiro, isso também fazendo interlocução com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e essa Procuradoria aqui é fundamental para a proteção das crianças no que tange a atuação protetiva contra os maus-tratos, os abusos, crimes contra as crianças, né, o fomento ao acolhimento familiar, que é uma temática que nós estamos levando, e, de fato, uma atuação mais efetiva do Ministério Público brasileiro no combate aos crimes contra as crianças, especialmente os crimes sexuais, que hoje estão em números estratosféricos e precisa de um olhar mais cauteloso e de prioridade absoluta do Ministério Público e do Poder Judiciário e do Poder Executivo para essa chaga, esse grave crime de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. E, por fim, também a questão relativa à proteção e promoção da educação infantil que nós estamos levando, e isso traz também a proteção da infância. Nós queremos em todo o país, e aqui não vai ser diferente, em novembro, doutora Liliana, nossa corregedora, nós faremos correição ordinária aqui e serão essas pautas a serem correcionadas. E a nossa ideia, colegas, é buscar, por meio da atuação da corregedoria, não apenas verificar a regularidade da atuação. Nós estamos saindo, doutora Patrícia, daquela verificação formal do trabalho dos promotores, que é importante também, de prazos, de cumprimento de questões de quantitativos, mas o que nós queremos é, a partir desse diálogo interinstitucional, buscar melhorar a qualidade da atuação. E a nossa ideia é fazer com que o Ministério Público auxilie no aumento da oferta de vagas para crianças em creches e pré-escolas, aumentando aí o número de crianças que estão recebendo educação infantil, e aqui a capital de São Paulo é uma referência porque zerou a fila
de crianças que esperavam vagas em creches e tem sido levado como exemplo para todo o território nacional. Então, não quero me alongar, mas apenas destacar o trabalho que certamente será feito com muita efetividade, Fausto, por essa Procuradoria que Vossa Excelência também faz parte. E que não seja uma Procuradoria que atue tão somente na esfera judicial, digamos assim, estávamos conversando, mas que atue também junto com os promotores da infância e juventude na interlocução, nesse contato também cotidiano com o Tribunal de Justiça, para que as decisões sejam cada vez mais qualificadas para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, parabéns, Paulo, e ao MP de São Paulo por essa iniciativa brilhante que nós certamente levaremos também como boas práticas para todo o Ministério Público Brasileiro. Boa sorte a todos. Obrigada, doutor Ângelo. Ouviremos, nesse momento, com muita honra, o doutor Jurandir Norberto Marsura, procurador de Justiça, nesta data, orador dos integrantes da Procuradoria de Justiça de Infância e Juventude. Excelentíssimo Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, digníssimo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Excelentíssimo senhor Dr. Fábio Prieto, digníssimo secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Arthur César Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a quem peço vênia para cumprimentar as demais autoridades da magistratura aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, digníssimo Corregedor Nacional do Ministério Público, em nome de quem peço vênia para cumprimentar as demais autoridades nomeadas pelo cerimonial. Eu vou iniciar com uma palavra de agradecimento ao doutor Mário Luiz Sarrubo e ao doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, pelos esforços que resultaram na aprovação da Lei Complementar 1407 de 2024, viabilizando a criação de 20 cargos de Procurador de Justiça, 18 dos quais destinados à Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude, criada pela Resolução CPJ 2071, de 9 de maio de 2025, que acrescentou o inciso 6º ao artigo 2º da Resolução CPJ 412, de 2025, do seguinte teor, aspas, artigo 2º, as Procuradorias de Justiça a seguir denominadas têm a seguinte composição, inciso 6, Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude, 18 procuradores de justiça, com atribuições de atuar junto à Câmara Especial do Tribunal de Justiça e oficiar nos feitos afetos a esse órgão, mesmo naqueles distribuídos em data anterior à instalação da respectiva Procuradoria de Justiça, ressalvadas as atribuições da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos e da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais.
dentre as atribuições da Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça, merece especial destaque aquela que, por sua importância e significado social, emprestou nome à nova Procuradoria, consistente no julgamento dos feitos da competência da Justiça da Infância e Juventude constantes do rol do artigo 148 do ECA, com ênfase ao fato de que, em 14 de abril de 2011, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo editou a súmula número 68, consolidando a competência da Câmara Especial na área da infância e juventude para as causas em que se discutem direitos fundamentais das crianças e adolescentes, inclusive nas hipóteses em que pessoa jurídica de direito público figure no polo passivo da demanda, dando fim à discussão sobre a competência para julgar essas ações, antes disputada com as câmaras de direito público. Recentemente, em 26 de fevereiro último, no julgamento de conflito negativo de competência entre a 10ª Câmara de Direito Público e a 26ª Câmara de Direito Privado, o colendo órgão especial do Tribunal de Justiça, com base no tema 1058 do STJ, assentou que a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escola, independentemente da criança ou adolescente encontrar-se ou não em situação de risco, a competência terá sempre da infância e juventude. Ficando desta forma concentrada na Câmara Especial toda a temática da infância e juventude. E, desta forma, sinalizando a prioridade que o Poder Judiciário atribui a esta área. A criação de uma Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude, a primeira do país, com essa atribuição especializada, a par de consolidar a realização de um sonho acalentado há muitos anos por todos que atuaram no setor, por designação da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, assume o significado de adjudicar especial observância ao mandamento constitucional de se conferir com absoluta prioridade a proteção aos direitos da criança, do adolescente e do jovem, colocando o Ministério Público do Estado de São Paulo, uma vez mais, na vanguarda nacional, demonstrando sua capacidade de adaptação e evolução frente aos desafios contemporâneos. Todavia, é preciso ressalvar que de nada valeria o esforço de transformar em Procuradoria de Justiça o setor da PGJ encarregado de oficiar perante os feitos de competência da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, se não fossem destinados procuradores de justiça em número suficiente para dar vazão às suas múltiplas atribuições e ao elevado número de recursos em ações civis e mandados de segurança em matéria de saúde e educação, em procedimentos de apuração de atos infracionais e de infrações administrativas capituladas no ECA, em procedimentos de acolhimento institucional, guarda, adoção e destituição do poder familiar, além de expressivo volume de conflitos de competência entre juízes, incidentes de suspeição e de impedimento de juízes de primeiro grau. Para tanto, foi decisiva a atuação do eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que conduziu com sabedoria e firmeza o procedimento administrativo que resultou na aprovação da proposta de criação da Procuradoria da Infância e Juventude, pelo colendo órgão especial do Colégio de Procuradores, dotando-a de número minimamente necessário de procuradores de justiça
para o bom desempenho de suas relevantíssimas funções. Eu não poderia encerrar sem antes relembrar a importância histórica do ato de criação da coordenação das antigas curadorias de menores, embrião do atual Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, por ato do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Salvador Frontini, que sabiamente nomeou para a função de coordenador o Dr. Munir Curi, procurador de justiça vocacionado e determinado a revolucionar a atuação do Ministério Público na área da infância e juventude, e a quem tive a honra de assessorar em meados de 1980 até início da década de 1990, período contemporâneo ao movimento político e social que resultou na promulgação da vigente Carta Constitucional no ano de 1988 e na promulgação do ECA no ano de 1990. O Dr. Munir Curi aglutinou em torno de si importantes apoios dos movimentos sociais e políticos, envolvendo a participação do UNICEF, de entidades governamentais, não governamentais, além de valorosa contribuição de destacados membros da Magistratura Nacional e do Ministério Público. Foram realizadas inúmeras reuniões e encontros com o objetivo de elaborar uma proposta de alteração legislativa, o que de fato ocorreu, e serviu de base para os projetos de lei idênticos, mas que, por estratégia, transmitaram no Senado e na Câmara Federal simultaneamente, possibilitando dessa forma a célere aprovação e subsequente sancionamento da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, que revogou o antigo Código de Menores e regulamentou os direitos e garantias fundamentais das pessoas entre 0 e 18 anos de idade, merecendo especial destaque a regulamentação, entre outros, do direito à vida, à saúde e à educação, bem como a previsão até então inexistente de garantias processuais aos adolescentes autores de atos infracionais. Por fim, e já encerrando minha participação, quero agradecer a presença de todos, todas, e manifestar imensa satisfação ante o preenchimento dos cargos por colegas experientes e abnegados, e que vêm para somar e enriquecer a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos e garantias da criança e do adolescente. Muito obrigado. Convidamos a doutora Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça, Corregedora-Geral do Ministério Público, para a sua saudação. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, quero, na sua pessoa, cumprimentar cada um dos integrantes da mesa, cumprimentar todos os colegas de Ministério Público, servidores aqui presentes, magistrados, agradecer esse comparecimento tão caloroso aqui, que acho que bem traduz quão importante foi a criação desta Procuradoria especializada nos assuntos da Câmara Especial, especialmente a área da infância e juventude. E vendo aqui Dr. Munir, a quem me permito uma especial saudação, não posso deixar de me lembrar, no ano de 1989, estava eu em Cananéia, quando liga o Dr. Munir,
E a gente já fica um pouco assustado de um procurador de justiça ligar para o promotor lá da promotoria, na época, a primeira entrância, convidando para participar de um seminário que eram os debates preliminares ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi um encontro riquíssimo, aquele, doutor Jurandir presente. E dali acho que surgiu uma semente que me fez, não por períodos muito longos, mas estar em cargos da infância e juventude em alguns momentos. Em 92, doutor Ebenezer aqui, ocupamos primeiro provimento dos cargos, dos 8 primeiros cargos da Promotoria da Infância e Juventude, ali no Brás. Depois, em 93, tive a oportunidade também de estar na Promotoria da Infância Central, na área de crianças em risco. E ainda, junto com o doutor Fausto, ocupar também, por um período, o Centro de Apoio da Infância e Juventude. Então, a infância e juventude permeou a minha carreira em diversas oportunidades. Mas acho que essa criação, e, sobretudo, a escolha do seu nome, vem mesmo para mostrar a importância da atuação nessa área e a felicidade de ver os cargos providos por colegas, boa parte com muita experiência na área da infância e juventude, e outros que querem dela se apropriar daqui para frente, ainda que não tão recentemente tenham atuado nessa área. Então, acho que o Ministério Público de São Paulo dá um passo significativo. Espero que possa, inclusive, inspirar outros ministérios públicos a fazerem essa especialização, que certamente resulta num trabalho mais produtivo, mais com atuação direcionada às suas necessidades. Então, tenho certeza que os colegas desempenharão muito bem suas tarefas e a sociedade sairá mais fortalecida. Muito obrigada a todos. Meus cumprimentos. Ouviremos o desembargador Carlos Otávio Bandeira Lins, que, neste ato, representa o presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, a pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público aqui presentes, excelentíssimo senhor doutor Arthur Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça, a pessoa de quem saúdo a todos os magistrados aqui presentes. Temos aqui a honrosa presença dos 3 presidentes de sessão do Tribunal de Justiça, juízes integrantes da Câmara Especial, e a minha, por uma deferência especial do presidente do Tribunal de Justiça. Saúdo o doutor Munir Cury, patriarca da atuação institucional do Ministério Público na defesa dos direitos da infância e juventude, em torno de quem se constituiu uma equipe que vicejou na instituição. O doutor Marsura é da primeira leva de discípulos do Dr. Munir Cury e, juntamente com ele, Dr. Paulo Afonso Garrido, escreveram obras que muito importantes foram para que a atuação se firmasse no Ministério Público e para que aqueles que atuavam em começo de carreira pudessem se orientar e não desapontar as expectativas de quem tanta fé deposita na atuação da instituição e nos direitos da infância e juventude. Eu gostaria de dizer aqui alguma coisa a respeito da etimologia da palavra infância, que eu acho que diz respeito à criação de uma procuradoria destinada a falar em nome da infância. Infans, em latim, é aquele que não fala, e o fans, elemento que significa aí a fala, vem de um verbo, fare, que não é aquele que foi usualmente, que é aquele que derivou o falar, ou é aquele do qual derivou o falar, mas não é aquele que em latim se usa primordialmente para a fala. Esse fare, do qual a infância não tem o domínio, as pessoas
que acabam de nascer ainda não têm o domínio, ele tem relação com fábula. Fábula, a palavra livre, a palavra imaginativa, a palavra na qual atos e narrativas são versadas sem ser a fábula, a palavra, a real substância daquilo, os fatos. Esse fare, ele também está presente na palavra facundo, o orador, que dispõe de um grande número de palavras, mas também sem um compromisso material com o significado, com a veracidade daquilo que está falando. Esse fare, finalmente, ele também tem um sentido de uma palavra despersonalizada, que se vê na expressão fama. A fama é algo que as pessoas têm, mas é algo que corre de boca em boca. É algo que se constitui sem que se saiba quem é o autor, de onde veio a fama, né? Por que aquilo se espalhou, como aquilo se disseminou. Vamos voltar ao fare, porque ele é a origem de faz, né? Que, em oposição a ius, é o direito divino. Mas antes vamos falar de outra palavra, o loqui, que é o verbo mais apropriado em latim para se referir à fala. Loquaz, locutor, elocução. As palavras ligadas à oratória, em geral, elas têm como raiz esse loqui, que não é aquilo de onde vem o nosso falar. Nosso falar vem do fábula. Mas o loqui é a palavra que serve para a eloquência, né? Que serve para a locução e serve para a interlocução, que é o papel da Procuradoria de Justiça, nessa grande relação dialógica que é a justiça, a prestação jurisdicional. Há ainda o dicere, o terceiro verbo latino destinado a designar a palavra, o uso da palavra. E o dicere é o dizer com autoridade. Ius dicere, dizer o direito. E em grego, estranhamente, existe uma expressão absolutamente paralela em que o valor das palavras ele se desliza de um lado para o outro. É o diken epen. Diken é a justiça. E epen é o Flávio Farenaz Lors, eminente procurador de justiça, cultor da língua grega. Está me olhando aqui, qualquer correção, doutor Flávio, por favor. Mas o diken epen, o epen é chamado, porque o diken passou a ser a justiça, o justo, o apropriado, e o epen, que é o dizer, é chamado a se juntar na mesma locução que o ius dicere. Nós temos, então, 3 momentos da palavra. Um momento desarticulado, que é aquele das crianças que balbuciam, aqueles que dizem muitas palavras, e às vezes um conteúdo limitado, às vezes um conteúdo que não é original no sentido de correspondente a fatos, mas sim um conteúdo imaginativo, sobretudo. E o falar impessoal. Esse verbo fare é aquele que dá origem ao faz, que é o direito divino. E o direito divino porque os romanos, pensando nessa palavra impessoal, essa palavra desarticulada, eles veem ali algo que não pertence ao falante, algo que é como se fosse um milagre do uso da palavra, um milagre de poder se referir à realidade através da palavra. Esse é o sentido do fare, dentro do qual o faz, derivado do verbo fare, né, passa a ser o direito divino, é aquilo que é a voz que se tem de ouvir, é a voz que interlocutores como os qualificados integrantes da Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude são incumbidos de trazer ao processo. O papel do parecer é um papel de ausculta dessa fala indeterminada e de uma fala responsável. Essa fala eloquente, essa fala bem articulada, essa fala apropriada, é uma fala responsável, sobretudo. É a fala de quem examinou as circunstâncias daquilo sobre o qual vai discorrer, sobre o que vai discorrer, e emite o seu parecer articulado e bem designado, bem colocado. Esse parecer ingressa na relação dialógica que precede a decisão. O Tribunal de Justiça e os tribunais em geral são órgãos colegiados que não são aqueles que puramente somam posições e chegam a uma votação por simples maioria. O método é esse, mas, precedentemente à fixação do resultado, existe o debate, e o debate é aberto. O debate é aquele no qual a Procuradoria é chamada a se manifestar. Quer-se que aqueles que não têm voz, as crianças, os infants, falem através da Procuradoria, sejam ouvidos antes do dizer com autoridade ser dito, para que o ius dicere seja também o dicen epen, seja dizer o justo.
E é assim que o Tribunal de Justiça dá muito boas-vindas à Procuradoria da Infância e Juventude. Sejam muito bem recebidos aqui no diálogo do Poder Judiciário, em nome dos interesses da infância. Obrigado. Convidamos com muita honra o desembargador Arthur César Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o seu pronunciamento. Cumprimento, muito boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, digno procurador de Justiça, que vem fazendo um trabalho brilhante à frente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Parabéns a Vossa Excelência. Cumprimento o doutor Fábio Prieto de Souza, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, meu amigo dileto, meu amigo querido. Estamos juntos há muito bom tempo, acompanho o trabalho de Sua Excelência e, por intermédio de Vossa Excelência, há uma parceria muito grande entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vossa Excelência é um elo de ligação muito importante e agradeço a Vossa Excelência aqui publicamente. Cumprimento o doutor Ângelo Fabiano Fartas da Costa, Corregedor Nacional do Ministério Público. Seja muito bem-vindo em São Paulo, doutor, e se tiver tempo, uma visita também ao Tribunal de Justiça. Obrigado. Cumprimento a doutora Liliana Mercadante Mortari, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, já minha amiga há muitos anos. Foi uma alegria vê-la aqui na Corregedoria do Ministério Público. Parabéns a Vossa Excelência. Cumprimento também o doutor Plínio Antônio Bento Gentil, Procurador de Justiça, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício. Cumprimento o desembargador Carlos Otávio Bandeira Lins, que está nesse ato representando o nosso presidente, Fernando Antônio Torres Garcia, que não pôde comparecer em razão de compromisso externo anterior. Doutor desembargador Carlos Bandeira Lins é um dos desembargadores mais educados e competentes do nosso Tribunal de Justiça. Cumprimento o doutor Arthur Pinto Lemos Júnior, Procurador de Justiça, secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento o doutor Tiago Sintra Zarife, Procurador de Justiça, orador do Ministério Público. Cumprimento a doutora Patrícia Moraes Aldi, Procuradora de Justiça, coordenadora da Câmara Especial. Também meus parabéns a Vossa Excelência. Cumprimento o doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação do Ministério Público. Cumprimento o desembargador Ricardo Teixeira, mas ele precisou se ausentar, que é presidente da Seção de Direito Público do Estado do Tribunal de Justiça. Cumprimento o desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Cumprimento o desembargador Adalberto José Queiroz Teles de Camargo Aranha Filho, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça. Cumprimento o desembargador Moreira Viegas, aqui presente também, um grande amigo, um dos grandes desembargadores do Tribunal de Justiça, e sua esposa Cristina. E cumprimento a doutora Tatiana Ormelese, que é a juíza assessora da vice-presidência, e cumprimento os 3 integrantes da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Silvia Gomes Sterman, o desembargador Egberto de Almeida Penido e o desembargador Jorge Quadros. A doutora Tatiana, se me permita, é afiliada, e afiliada porque ela ingressou há 10 anos na magistratura, na banca da qual eu tive a honra de fazer parte, e hoje, doutor Paulo, ela está lá nos ajudando na vice-presidência. Cumprimento o doutor Wallace Paiva, que abrilhanta as sessões do órgão especial do Tribunal de Justiça. Quando estamos com dúvida, e essas dúvidas são frequentes,
basta olhar, ler os pareceres de Vossa Excelência. E cumprimento a doutora Lídia Passos, também que nos abrilhanta na Câmara Especial do Tribunal de Justiça, e, em nome dos dois, cumprimento todos os membros do Ministério Público. Doutor Paulo, é uma honra estar aqui presente. Eu sou filho de procurador de justiça, já falecido há muitos anos, mas meu pai me ensinou a ter grande admiração e respeito pelo Ministério Público. E aprendi isso desde criança, quando eu ia com meu pai aos fóruns, e eu gostava de ir. Eu cresci ali no meio de processos físicos, e dentro do Ministério Público. Então, eu tenho grandes e inúmeros amigos no Ministério Público. Eu me sinto em casa aqui, e quando estou no seio do Ministério Público, eu estou também entre amigos. Então, é uma honra estar aqui hoje, doutor Paulo. E vejam os senhores a importância dessa Procuradoria da Infância e Juventude, que hoje a Câmara Especial do Tribunal está aqui quase que maciçamente presente. Nós temos, dos 10 integrantes, nós temos 7 membros aqui presentes para prestigiar esse ato, porque, na verdade, a Câmara Especial trabalha em conjunto com o Ministério Público. O trabalho é irmanado, o trabalho é conjunto, não há disputa, ao contrário, há uma soma. Nós nos somamos todos para bem prestar a jurisdição à sociedade. Nós devemos, doutor Paulo, cuidar da infância, para que amanhã possamos ter um país melhor. Então, eu desejo aos procuradores que estão assumindo essa nobilíssima função, e vejam, senhores, como é importante a atuação na infância e juventude. Nós temos inúmeros casos de infrações, de desvio de conduta, julgamos isso todos os dias, as questões dos remédios, os temas recentes do Supremo Tribunal, tema 1, 2, 3, 4 e 6, que ainda hoje causa complexidade, não é simples entender e compreender e aplicar esses temas. Então, isso tudo requer o quê? Um trabalho irmanado, um trabalho conjunto, Ministério Público e magistratura. E saiba, doutor Paulo, a vice-presidência do Tribunal de Justiça, enquanto eu lá estiver, e na presidência da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, as portas estão sempre abertas e terei honra em recebê-los todos. E críticas também, as críticas que possamos receber para consertar e melhorar. Então, desejo aos novos procuradores muito sucesso e que se dediquem, se diferenciem, façam a diferença. Muito obrigado. Convidamos o secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, doutor Fábio Prieto, para a sua saudação. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o eminente desembargador Antônio César Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujas palavras sou obrigado a agradecer. Também quero fazer menção aqui à presença dos presidentes da sessão. O Ricardo Sintra saiu, mas o Heraldo, o Adalberto, que estão aqui, os integrantes também da Câmara Especial. Isso mostra a grandeza da iniciativa aqui do Ministério Público, a presença de tantos desembargadores, do Bandeirinha também. O Bandeirinha é filho de um Bandeirinha aqui, que teve antes dele, que também foi um grande procurador, é bom a gente lembrar, já é desembargador e coordena a área. Cumprimentar o Plínio Gentil, que é o secretário do Colégio de Procuradores, o Arthur Pinto, que é secretário do Conselho, o Tiago Sintra, procurador de Justiça,
a Patrícia Aldi, que vai assumir aqui, é coordenadora e vai ser a secretária da Procuradoria, que eu já sei, e o Paulo Penteado Teixeira Júnior. Não podia dizer isso, não? Eu vou votar nela. Não, mas eu vou votar nela, não sei, se tem oposição, não? Bom, meu voto eu já declarei agora em público, então agora não sei se é oposição. Mas, enfim, primeiro lembrar que nós estamos aqui numa sessão presidida por um ex-presidente da FEBEM. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo presidiu a FEBEM. E ser Procurador-Geral de Justiça não é fácil, mas ser presidente da FEBEM é impossível. A FEBEM tinha uma estrutura de má qualidade de gestão, aplicação financeira, de meios, de percepção social, de percepção nossa, advogados, promotores e juízes, e aquilo produziu muito mal. Então, é bom a gente saber que a FEBEM não existe mais, que a gente tem a Fundação Casa e que o Paulo Sérgio Oliveira Costa está presidindo o Ministério Público e não a finada FEBEM. É importante porque um procurador-geral tem sensibilidade para isso, para o drama da criança e do adolescente no Brasil, e sabe como a gente precisa realmente mudar isso. Eu vim aqui trazer uma palavra do Tarcísio, que é um grande entusiasta dessa área especialmente, está mexendo em toda a educação de São Paulo, restaurando aquela educação pública que eu tive. Sou filho da escola pública, filho daquela escola lá em Santos, que a minha professora de português fazia mestrado em Lisboa, e não era nessas faculdades aí, como vão agora nossos colegas que são mestres e doutores em tudo, era em linguística mesmo, era coisa séria. Meu professor de Química, na escola pública, era professor de Química na USP, dava aula no Colégio Estadual e na Universidade de São Paulo. Então, estava procurando o Tiago, agora que eu vi que ele está aqui. Então, a gente quer restaurar essa educação, para quando o menino disser que ele é filho da escola pública, a gente já não associa imediatamente que é um pobre. Não é? Como muitos aqui estão nessa sala aqui, nós somos filhos da escola pública, nossas famílias não eram pobres. A gente estudava lá porque aquilo funcionava. Então, nós estamos fazendo um esforço gigantesco, fizemos a emenda que tira aquele acréscimo de 5%, que a União vai ter que fazer, já se está falando isso em Brasília agora, se não fizer agora, vai ter que fazer a vinculação de receita. Desvinculamos a receita em 5% entre a educação e saúde. Não obstante isso, aprovamos agora o maior orçamento de educação da história de São Paulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é o maior orçamento da história de São Paulo. Hoje, o secretário de Estado de Educação abre o celular para você. Você pode perguntar em Catanduva, com 8 ou 9 escolas, não me lembro o número. Você pode escolher a escola 5. Você pode escolher se na escola 5 tem um Pedro. Se o Pedro que está lá é o Pedro Albuquerque, você entra no Pedro Albuquerque. Se o Pedro Albuquerque faltou hoje pela manhã no colégio, e nós sabemos, e os meninos que faltam, nós cobramos os professores. Nós sabemos as notas de cada aluno, de cada classe, de cada escola em São Paulo. Estamos colocando, quem aqui, muita gente como eu de Santos, e muitos amigos que eu vejo do MP aqui do interior, as escolas não têm ar-condicionado em São Paulo. Das 5.000, nós vamos colocar pelo menos em 1.000. Equipar as escolas. Os professores estão recebendo as aulas prontas nos computadores. Não são obrigados a usá-las, mas eles podem utilizar esse material. Isso é como na nossa época, quando a gente entrou aqui no curso de adaptação, em janeiro de 86, e um santo aqui dentro deu aquele manual de atuação funcional para nós. Lembra daquilo? Que a gente lia aquilo ajoelhado no interior, não é? E copiava. Não é? Aquilo era a coisa mais importante que a gente tinha na carreira. Nós estamos fazendo a mesma coisa lá. Nós estamos oferecendo todas as aulas, professores. Quem quiser usar as aulas, usa nas plataformas. Acabamos com esse negócio de dizer que a criança da escola pública
pode ganhar o diploma sem saber escrever e sem saber as 4 operações. A gente está fazendo isso com as crianças aqui em São Paulo. A criança saía da escola com o diploma na nossa frente. Ela não sabia as 4 operações e não sabia escrever. Para os nossos filhos, agora, nós que tivemos ascensão social na escola privada, a gente não quer isso. Nenhum de nós quer isso. E nós aceitamos isso para a escola pública. Acabamos com isso. A criança da escola pública faz prova a cada 2 meses, como os nossos filhos fazem nos colégios mais caros de São Paulo. Cada 2 meses a criança faz prova. Quando faz prova, nós queremos saber por que o professor da escola 6 tem uma média de alunos inferior ao professor da escola 5. Nós cobramos o professor. Por que as crianças têm baixo rendimento em geografia na escola 6? O professor tem que explicar. Porque se uma criança vai mal, é uma coisa. Se o conjunto vai mal, não é assim na escola privada. Era assim na minha escola. Então, nós estamos fazendo um investimento pesado, jogamos o maior orçamento da história, porque a gente precisa resgatar essa criança e esse adolescente, isso no estado mais rico do Brasil, você imagina, o que você vê por aí que a gente sabe. Estamos falando de São Paulo. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo, esse trabalho das creches, que o MP aqui ajudou demais, né? Os promotores aqui tiveram um papel, e o Tribunal de Justiça, um papel importante nisso, porque ajudaram a empurrar isso para frente. Foi um trabalho muito bacana das nossas instituições, tanto do MP como do Tribunal de Justiça. E estamos fazendo muitas outras coisas, mas o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente vê coisas maravilhosas, com uma iniciativa como essa, e vê coisas muito difíceis, porque isso é o que caracteriza um país em desenvolvimento, é o desequilíbrio. Então, eu cheguei como secretário de Estado, fui inserido no grupo, não da Cracolândia, porque aquilo para nós não era diversão, das cenas abertas de uso, como nós chamamos. Nas cenas abertas de uso, nós tínhamos crianças que nasceram lá dentro, aqui na nossa frente. Eu trabalhando no Tribunal Federal, vocês trabalhando no MP, desembargadores aqui do lado, e a criança do lado, ela nasceu dentro da Cracolândia, das cenas abertas de uso. Várias crianças lá. O número de mulheres grávidas lá dentro era um absurdo. A maioria estuprada lá dentro, na nossa frente. Então, nós fomos estudar os 10 maiores planos de drogas do mundo. Estudamos Nova York, estudamos Portugal, estudamos Amsterdã, porque programa de droga não é prender ou soltar, ou pegar o sujeito com uma camisa de força e mandar para o hospital. É extremamente complexo. É uma questão médica, é uma questão de assistência social, é uma questão de moradia, é uma questão de trabalho, é uma questão de Ministério Público, é uma questão do Tribunal de Justiça. É muito ampla. E começamos um trabalho silencioso, começando pelas crianças. Resgatar as crianças. O que é o fluxo, Fabiano? O fluxo é uma ideia errada do mundo. O fluxo é uma ideia em que o mundo tem que ser coletivizado. Se eu não coletivizar pela força, eu coletivizo pela força da droga. Ali tinha médico, tinha engenheiro, tinha empresário, tinha carteiro, toda a sociedade representada ali numa coletivização forçada. O sujeito entrava ali, o fluxo chegou a ter 4.000 pessoas na nossa frente, 30 anos. 30 anos, crianças, mulheres, velhos, homens, de todas as classes sociais. 30 anos nós somos lenientes. Nós começamos esse trabalho em silêncio, ouvindo, vocês sabem disso, todo tipo de besteira. Nosso governo não fala, trabalha. Não é? O Bandeirinha estava falando aqui da origem das palavras, eu brinco que Fábio tem 2 possíveis origens. Uma que me agrada mais, que é de feijão, que eu acho melhor, que é de fava. A outra é um pouco chata, que é o mais trabalhador, que é de Faber. Eu prefiro a do feijão, mas sempre falo que preciso trabalhar. Então, a gente pegou aquilo ali na mão, em silêncio, e começou um trabalho de saúde, de descoletivização da violência e da droga e das ideias erradas. Cada pessoa humana, cada ser humano, aquilo foi um programa de direitos humanos. Cada pessoa voltou a ter um nome. Cada pessoa ali foi
resgatada a partir do seu nome, do seu CPF, do seu endereço, o último endereço, da história da família, da história da tragédia pessoal. Cada ser humano foi resgatado ali. Nós acabamos com a coletivização forçada e da inconsciência. Dos mais de 20 mil atendimentos que foram feitos ali, médicos, e é preciso que se entenda que o atendimento médico, eu estou falando de uma complexidade imensa e um custo imenso. Cada ser humano ali foi atendido pessoalmente. Nós fizemos mais de 20 mil atendimentos. Sabe quantos atendimentos compulsórios? E compulsórios não é o Ricardo Nunes e o Tarcísio indo lá pegando a pessoa num colete de força e jogando numa ambulância. Compulsório é promotor e juiz. O Serra, que foi um grande gestor na saúde, fez muita coisa boa, o Serra deixou uma lei sobre isso, que é uma lei muito boa. Então, você tem a internação voluntária, que foi a imensa quantidade das pessoas que aderiram ao tratamento. Depois você tem a internação involuntária, que é a família que cuida. E a terceira, que é a compulsória, que é o promotor de justiça pedindo ao magistrado. Foram duas nesses 2 anos e tanto. Cada ser humano resgatou a sua dignidade pessoal. Começar pelas crianças ali dentro. Tiramos as crianças. E o Ministério Público e o Tribunal de Justiça tiveram um papel fundamental, porque aí nós pusemos a inteligência do MP, com a inteligência do Tribunal de Justiça, com a inteligência das nossas polícias, juntamos isso tudo e atacamos os traficantes na parte econômica. E aí foi muito importante o papel do Ministério Público nisso. Combater o crime com inteligência, que foi o que os promotores aqui fizeram junto com os nossos magistrados. Acertamos o tráfico aonde ele precisa ser acertado e conseguimos prender, desmobilizar o tráfico. Para que vocês tenham uma ideia, aqui na favela, as famílias com as crianças e os bebês aqui, na favela do Moinho, as primeiras reuniões que nós fizemos para oferecer moradia social nova, com escola na porta, transporte e prestação de R$ 350. Na primeira reunião, foram 100 pessoas. Na segunda reunião, 2. O traficante com fuzil de guerra, que é disso que nós estamos falando, e os promotores aqui do crime sabem bem disso. Nós estamos falando de um setor hoje que atua com arma de guerra, com tática de guerra, financiado para a guerra e conexões internacionais para a guerra. O MP não pode falar isso. Se o promotor disser que está enfrentando a guerra, logo toma uma saraivada de críticas, mas é isso que os nossos promotores e nossos juízes estão enfrentando. Fuzil AK-47 aqui, na nossa frente. Na segunda reunião foram 2 famílias. A prestação de R$ 350 no prédio novo, com a escola e o transporte na porta, era recusada, porque a família pagava R$ 600 para o barraco com rato e com fezes e urina dentro, de madeira. Por quê? Porque o traficante estava armado com um AK-47 aqui na nossa frente. Então, é preciso resgatar, levar a criança, tirar dali, prender o traficante, e hoje levamos todo mundo lá de fora. Vamos fazer um parque lá naquele lugar, apagar aquela memória ruim. Vamos resgatar as crianças, os adolescentes e as suas famílias da mão do crime. Isso é super importante. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça têm um papel fundamental nisso, que, graças a Deus, desempenham com zelo e com qualidade aqui em São Paulo. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa importante. É preciso ter cuidado. Eu falo cuidado agora, eu não consigo não falar como promotor e juiz ainda, que isso não sai dentro de mim. A gente precisa tomar cuidado. Lembrar que, quando Paulo foi presidente da FEBEM, numa precariedade total, absoluta, sem meios, sem orçamento, sem uma política adequada, não aconteceu nada com o Paulo. Mas, quando uma mulher valente, séria e competente, que foi a procuradora Berenice,
assumiu esta Fundação Casa que nós temos hoje, colocando dinheiro, colocando uma política, colocando assistência, médico, dentista, educação, ela foi afastada 4 vezes. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas responsabilidades. Precisa ler com muita atenção as petições e tomar muito cuidado para não fazer, às vezes, o jogo para o outro lado. E eu falo isso com a maior tranquilidade, porque a Berenice serviu a outro governo, não faço parte disso, mas ela é uma mulher maravilhosa que pôs a Fundação Casa de pé. A Fundação Casa hoje está na minha secretaria, é um dos maiores orçamentos do Estado, sozinha. Ela tem 92 sedes, consome 1 bilhão e 700 milhões. Porém, nós temos uma notícia boa. No mundo inteiro, não é no Brasil e não é no São Paulo. As crianças e os adolescentes no mundo inteiro não estão mais levados, como eram em número, nos grandes números, em instituições como a Fundação Casa ou como a FEBEM. Houve uma queda geral no mundo. Nós estudamos isso. Então, nós aqui chegamos a ter, nessa Fundação Casa nova, não na FEBEM, que o Paulo presidiu, nós chegamos a ter 25 mil internos. 25 mil. E hoje nós temos uma média de 4.500, quase chegando a 5 mil. E um fluxo de 13 a 14 mil de adolescentes que entram e saem de acordo com as decisões da Justiça e das entidades sociais. Só que nós temos, como herança dos 25 mil adolescentes que passaram lá dentro, nós temos 10 mil funcionários que o contribuinte paga. Agora, já são 8.500 que nós fizemos um PDV. Então, nós tínhamos 25 mil para 10 mil funcionários. Agora, nós temos 5 mil para 8.500 funcionários. Então, são coisas que o governo tem que responder ao contribuinte o que ele vai fazer, como vai fazer. Porque a gente precisa desse dinheiro para gastar, por exemplo, nas cenas abertas de uso. Esse programa custou muito caro, foi muito caro. Só a parte médica, a parte de segurança, sem contar a hora de juiz, hora de promotor, ele custou mais de 1 bilhão, só para vocês saberem. Custou muito dinheiro. Um programa de grande intensidade em todas as áreas sociais. E uma outra coisa que me surpreendeu, também que não me agradou e que a gente precisa tomar medidas para solucionar, como essa que nós estamos tomando hoje aqui com o Ministério Público, foi chegar aqui na Secretaria da Justiça. Eu não sei se o Fabiano conhece isso, aqui em São Paulo tem leis antidiscriminação, leis estaduais. E, então, o secretário da Justiça, ele é responsável por receber as acusações e julga os recursos. E eu cheguei lá, as crianças e os adolescentes eram processados pela Secretaria de Justiça. Eram condenadas pelo secretário da Justiça, uma criança, um menor. Aliás, lá todo mundo era condenado, diga-se de passagem. Condenava deputado federal. Uma coisa boa que aconteceu em termos, foi boa em termos de aprendizado institucional e certo, foi que uma vez um procurador ou um promotor aqui fez uma manifestação supostamente discriminatória e o secretário ou a secretária que estava lá em exercício abriu um procedimento contra o integrante do Ministério Público. E o procurador-geral, que estava antes aqui, impetrou um mandado de segurança no Tribunal de Justiça, dizendo que o promotor só pode responder aqui na Corregedoria, nos órgãos de controle do Ministério Público. E o Tribunal de Justiça fez o certo. Deu a liminar e depois deu o acórdão. A gente precisa tomar cuidado com esse poder de perseguição que a gente tem que usá-lo com sabedoria, com moderação e com inteligência. Senão a gente condena a criança, condena deputado federal, condena promotor, daqui a pouco de juiz, desembargador. Os vereadores, então, lá, coitados, eram processados a todo momento. Então, eu mudei aquilo, reorganizei, é uma espécie de um tribunal administrativo, e a primeira coisa que eu fiz, e quero entregar para você, Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as crianças e adolescentes e tirar da possibilidade de que um secretário da Justiça, que o Poder Executivo, que o Governo do Estado
aplique uma sanção a um menor. Então, eu dei uma decisão e estou te trazendo aqui para comemorar junto essa sua iniciativa e dos colegas do MP, para que a gente mantenha o ECA. Criança e adolescente é atribuição do Ministério Público, competência do Poder Judiciário. Esse instrumento, que é o ECA, é um instrumento inteligente, que foi bem estruturado, que é uma política para criança e para adolescente. Claro que, com o passar dos anos, a gente já tem novas ideias para contribuir, para ele melhorar. Mas, no Brasil, por enquanto, a gente tem que deixar essa parte com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Não se pode aceitar que vereador, deputado, secretário de Estado, governador aplique sanção à criança e adolescência. Então, eu trouxe uma cópia dessa decisão, já comuniquei a alguns amigos aqui do Tribunal de Justiça e também, acho que até com alguns colegas aqui, procuradores e promotores da área, acho que promotores da área, andei conversando, mas quero te passar nesse dia de hoje para a gente tomar cuidado, para a gente não deixar a criança e adolescente na mão do tráfico, na mão das ideias erradas, submetidos a essa coletivização forçada que é feita por ideias políticas erradas e pela droga. Não deixar que a criança e adolescente seja punido fora do Poder Judiciário, sob a supervisão e a fiscalização do Ministério Público. O juiz e o promotor, como nós estamos vendo nesse ato aqui, ele se especializa nisso e acaba atuando em estados como aqui em São Paulo, com a Fundação Casa, que hoje é estruturada, bem financiada, a partir desse trabalho maravilhoso que a Berenice faz. Eu indiquei para o Tarcísio, ele nomeou uma outra mulher que está lá, maravilhosa, que é a Ana Carleto, que foi secretária de Direitos Humanos em São Paulo, tem sensibilidade, é séria e combativa, porque o presidente da Fundação Casa tem que ser combativo. Não são poucas as ideias equivocadas, inclusive de algumas autoridades, que a gente tem que enfrentar, e aí a gente também tem que dizer isso, não é? Nós não vamos ceder 1 milímetro das competências do Estado a quem for, assim como a gente defende as competências dos outros órgãos, dos outros poderes. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso, e esse trabalho da Fundação Casa, ele se articula sob a supervisão do nosso Ministério Público e do Poder Judiciário. É isso que a nossa criança, é isso que a nossa adolescente, por enquanto, não temos uma receita melhor. Essa é a melhor receita que a sociedade construiu nos últimos anos. Um equipamento social financiado, com médico, com assistente social, com educação. Cada criança na Fundação Casa tem uma ficha. A primeira coisa que a criança entra e o adolescente recebe na Fundação Casa é o nome de volta. Nós não queremos coletivização forçada, nem criminosa, nem ilícita, nem ilícita. A gente quer o ser humano, a dignidade da pessoa humana. Ele entra lá, ele recebe o nome de volta. É a primeira coisa. Depois ele ganha uma escova de dente, ele ganha uma roupa. Há muitas crianças, há muitos adolescentes que passam na nossa mão, inclusive do MP e do juiz. Eles conhecem tênis, eles conhecem relógio, eles conhecem gravata, às vezes, e nunca viram uma escova de dente. É impressionante isso. Nunca ninguém o chamou pelo nome. Ele vai ser chamado pelo nome, alguns, pela primeira vez dentro da Fundação Casa. É com isso que a gente tem que se preocupar, e é por isso que é uma satisfação a gente estar aqui comemorando mais um grau de especialização do nosso Ministério Público. Procuradores, não vou falar o nome de todos aqui, da Cláudia Berê eu tenho que falar, porque ela é presidente do Conselho das Amigas da minha mulher. Se eu não falar aqui das amigas da Mabel, elas mandam no celular aí, que eu não falei da Mabel. Então, a presidente é a Cláudia Berê, a Cristina, e tem tantas aqui que eu estou vendo. É uma satisfação a gente ver o quadro dos procuradores, né? Assim como o Tribunal de Justiça. O Tarcísio fala muito disso. O Tarcísio conheceu a Justiça do Brasil inteiro, com essa confusão da estrutura que não andava no Brasil, e ele fala isso de coração. É uma satisfação a gente ver a qualidade do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.
Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas tem um fulano que é ruim. É pouco. Vocês não conhecem o Brasil. Nosso Ministério Público, nosso Tribunal de Justiça, nossa Justiça Estadual é de primeiríssima qualidade. E eu estou com o nome, não vou repetir, mas quero saudar todos vocês e desejar boa sorte, dizer que a Fundação Casa está à disposição, que eu também, como secretário, a gente tem reuniões periódicas sobre isso, está sempre tentando estudar para aplicar melhor o dinheiro, levar novos programas para dentro da Fundação Casa, que é considerado um dos melhores equipamentos socioeducativos do mundo, não é? Custa muito caro, é bom repetir. Vamos sempre lembrar, quando a gente tem uma petição na mão para decidir, custa muito caro. Nós estamos colocando dinheiro lá, não estamos colocando na saúde. O recurso é finito. A gente tem que ter muita responsabilidade quando pede alguma coisa e quando decide. Mas estamos colocando lá e aqui vim trazer um abraço, Tarcísio, por essa iniciativa, Paulo. Ele sabe que você foi presidente da fundação da FEBEM, que você enfrentou uma parada duríssima. A FEBEM era um órgão negativo, em todos os sentidos. Não era uma coisa simples ser presidente da FEBEM. Então, a gente tem uma visão muito profunda e muito favorável ao que você está fazendo, ao que os procuradores estão fazendo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Câmara Especial. É um trabalho de primeiríssima qualidade, vocês podem ter certeza. Nós estamos juntos caminhando para o mesmo destino, que é tentar melhorar a infância e a adolescência. Boa sorte para vocês, parabéns e contem com a gente. Obrigada, secretário. Com a palavra, Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Boa noite a todas e todos. Muito rapidamente, cumprimentar o nosso secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, meu colega aqui de concurso do Ministério Público. Obrigado pelas palavras. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Arthur César Beretta da Silveira, muito obrigado em seu nome, todos os desembargadores aqui presentes, da Câmara Especial, que vem prestigiar. Para nós é uma honra muito grande a presença de todos vocês. Honra também muito grande é a presença do Dr. Ângelo Fabiano Farias, está aflitíssimo para pegar um avião, nosso corregedor nacional do Ministério Público. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Pelo fato de que você vem em dezembro, novembro, fazer a correição em São Paulo, e já de 2016 para cá, já se falava dessa necessidade de São Paulo apontar um caminho desse, e nós estamos entregando aqui antes da correição. Parabéns. E a sua presença aqui demonstra o respeito do do Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado. Nossa corregedora, doutora Liliana, doutor Plínio Gentil, secretário do órgão especial, doutor Carlos Otávio Bandeira Lins, desembargador, secretário do órgão especial, doutor Arthur Pinto Lemos, a doutora Patrícia Moraes Aldi, coordenadora da Câmara e virtual candidata a secretária da nova Procuradoria de Justiça, doutor Tiago Zarif, nosso ouvidor, querido Paulo Penteado, presidente da associação. Em nome de todas as pessoas aqui presentes, eu queria pedir licença para, muito rapidamente, cumprimentar todas e todos em nome de Jurandir Noberto Marsura, Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, Aparecida Maria Valadares da Costa, Maria Cristina Pera João, Ebenezer Salgado Soares, Paula Castanheira Lamensa, Tatiana Vidiane Bicudo, Eliana Souza Malta Moreira Escugulha, Walter Kenji Shida, Carla Maria Otavista Mapelli, Fausto Junqueira de Paula, Francisco Antônio Cirilo, Cláudia Maria Beré, Patrícia Moraes Aldi, Mônica Loder de Oliveira dos Santos Pereira, Luciana Bergamo, Flávio Farinardo Lorça, que aceitaram este enorme desafio. Muito obrigado em nome do Ministério Público, e é algo histórico que vocês estão fazendo para a nossa instituição. Muito obrigado.
Hoje, o nosso Ministério Público de São Paulo escreve mais um capítulo histórico em sua trajetória na defesa da sociedade brasileira. Nessa data especial de 9 de junho de 2025, inauguramos a Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude e, com muito orgulho, nós vamos falar toda vez a primeira e única do Brasil com essa vocação, e esperamos que a gente fale por pouco tempo, né? Que outras unidades de Ministério Público criem procuradorias com essa vocação e que atuará junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Como dissemos, uma iniciativa inédita no país, nascida não só da prioridade sempre traçada aqui no Ministério Público de São Paulo, mas da convicção de que as crianças e os adolescentes não podem ocupar lugar secundário no sistema de justiça. Eles devem estar no centro dele. Tendo ingressado no Ministério Público de São Paulo em janeiro de 1986, junto aqui com o Dr. Fábio, rememoro nesse momento a marcante data de 13 de julho de 1990, quando foi promulgada a Lei 8.069, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui homenageando o Dr. Munir Curi, né, o grande líder desse estatuto, e naquela data simbolizou o compromisso de uma nação com a sua infância, consolidando um novo paradigma de proteção integral e prioridade absoluta. Como jovem promotor à época, vivi a efervescência daquele momento e com orgulho reverencio hoje os colegas que, com visão e coragem, contribuíram decisivamente para o Estatuto da Criança. Faço isso simbolicamente nas pessoas de Paulo Afonso Garrido de Paula, Jurandir Marsura e Munir Curi, aqui presentes, cujas trajetórias falam por si. Como todos disseram, 35 anos se passaram, avançamos sim, mas ainda convivemos com muitas realidades inaceitáveis, como elencadas tristemente aqui pelo Dr. Fábio Prieto: violência, evasão escolar, rede social, pobreza extrema, negligência, falta de acesso a políticas básicas. A Constituição Federal e o ECA são claros: a criança e o adolescente se deve garantir a eles, com absoluta prioridade, o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Com a criação desta Procuradoria, que traz autonomia, estabilidade de seus membros e a possibilidade de uma formação de uma doutrina muito mais consistente na área da infância por parte do Ministério Público, reafirma o nosso Ministério Público de dar materialidade aos direitos, de transformar a letra da lei em vida concreta, de ser um instrumento efetivo para que esses direitos sejam respeitados por todos, pela família, pela sociedade e principalmente pelo poder público. É importante destacar que os procuradores que oficiam perante a nova Procuradoria da Infância representam o Procurador-Geral, como dito aqui, nos processos de competência originária ou recursal da Justiça da Infância e Juventude, atuando em temas muito sensíveis. Tratando-se, portanto, de uma atribuição de altíssimo impacto social que exige o que Vossas Excelências têm: conhecimento técnico, sensibilidade humana e absoluto compromisso com os direitos fundamentais da infância. Exige o que vocês têm: gostar de pessoas, gostar e se colocar no lugar das pessoas para que nós possamos avançar. Esse projeto nasceu lá atrás, do esforço coletivo, e aqui eu faço referência ao meu amigo, ex-procurador-geral, Mário Luiz Sarrubo, que, junto com a então formação do órgão especial, começou a discussão a respeito desta procuradoria. A mim me coube, junto com o órgão especial, buscar a aprovação da lei na Assembleia Legislativa e aprovar, junto ao órgão especial, com o apoio unânime de todos, a procuradoria que hoje se instala. Portanto, agradeço aos eminentes membros do órgão especial, que, após grande debate, aprovaram a proposta com espírito público e senso de missão. E quero, com gratidão e respeito, lembrar que a cada um de vocês os meus sinceros agradecimentos. Contem sempre com o apoio restrito dessa Procuradoria-Geral para que essa nova Procuradoria ela seja sinônimo de excelência, compromisso e transformação.
é sim um momento histórico institucional, um marco do nosso Ministério Público. E, como todo marco, exige coragem e responsabilidade. Portanto, estamos prontos para continuar a lutar para melhorar a vida das pessoas, a vida das crianças e dos adolescentes. Viva a nova Procuradoria de Justiça da Infância e da Juventude e viva o Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado a todas e todos. Neste momento, convidamos o Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, demais integrantes da mesa, os integrantes da Procuradoria da Infância e Juventude, para o encerramento da placa inaugural. Também avisamos para os integrantes da nova Procuradoria permanecerem para as fotos depois, antes de participarem do coquetel que a associação convidou. Será aqui na sede social, no edifício Campos Sales, aqui mesmo na nossa sede. Então, agora vamos para o encerramento da placa inaugural da Procuradoria de Justiça de Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutora Patrícia, por gentileza. Doutora Liliana. Na PNP. Agradecemos a presença de todas e todas. Agora é o momento das fotos com o Procurador-Geral, momento de comemoração na APMP, no coquetel. Desejamos uma ótima noite.